Salve, skatista, beleza? Tô bem aqui, Salve! estamos aí com mais um convidado. Esse é o vídeo 2 aqui do canal do Psicologia Radical, né? Trazendo mais um profissional das ciências do esporte, das ciências da saúde. E hoje eu vou bater um papo com um cara que já tem uma caminhada no skate também, já tá aí na correria faz um bom tempo. Esse cara é o Bruno Filgueiras, ele é formado em Educação Física e hoje ele trabalha lá na Rajas Skate Park, que fica aqui em São Paulo, né? Então, para a gente começar, Bruninho, se apresenta aí. Salve, rapaziada! Pessoal aí, meu nome é Bruno Filgueiras, eu sou formado em Educação Física, sou skatista há 20 anos e trabalho com aulas de skate há 14 anos, né? E estamos juntos nessa caminhada aí de ensinar e aprender todos os dias, né? E acho que esse é o espírito, né? Só apenas catei a minha, assim, né? A atividade que eu já fazia, que era ensinar meus amigos, e profissionalizei ela para poder ensinar outras pessoas que não são meus amigos também, que depois acabam se tornando meus amigos também. Boa, gostei desse termo, apenas profissionalizei. Não apenas, porque é uma caminhada bem difícil, creio eu, né? Sistematizar tudo. Sim, com certeza. E, cara, antes da gente falar um pouco da entrada no universo, no ambiente acadêmico, estudantil e tal, me conta um pouco, conta pra gente um pouco esses detalhes da tua caminhada enquanto skatista. Bom, eu comecei a andar de skate quando eu tinha de 13 para 14 anos, né? Eu assistia bastante os clipes do Charlie Brown e curtia o estilo que a galera se vestia e tudo mais. Eu até já me vestia como skatista, mas eu não tinha um skate, né? Então, assim, aí acabei comprando um skate. Eu jogava bastante futebol, né? Mas, assim, o que aconteceu quando eu comecei a andar de skate? Eu jogava futebol num lugar que era uma favela. Então, tipo assim, os moleques que jogavam comigo eram todos dessa comunidade. E eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Então, eu cheguei lá e na época eu jogava bem, assim, né, pra minha idade. Então, cheguei lá rápido, em, sei lá, 2, 3 semanas eu já era titular absoluto, peguei a 10 pra mim. Isso gerou um pouco de ciúme entre eles, mas eu nunca, eu até hoje eu só jogo futebol, é sempre na bola. Se eu não for encontrar a bola, eu tiro o pé pra não acertar ninguém, pra não machucar ninguém. Então, você imagina, era tipo assim, era futebol, mas basicamente era tipo um UFC com bola, porque eu apanhava do começo ao fim, né? Era pancada todo dia. Então, assim, eu saía do futebol, aí eu ia andar de skate, aí eu via um outro ambiente, que era um ambiente o quê? Acolhedor, as pessoas queriam que eu aprendesse, queriam, tipo assim, se o meu amigo acertasse uma manobra, ele ia me incentivar a acertar também. Então, assim, a gente tinha entre os amigos uma rivalidade do bem, porque, tipo, pô, se ele acertou, eu também acerto. E aí os dois iam tentando até quem acertasse primeiro incentivava o outro. Então, assim, era um outro ambiente. Embora o futebol sempre foi uma paixão, até hoje eu amo futebol, ele ficou de lado por conta do ambiente que eu tinha quando eu ia fazer essas duas práticas, né? Então, eu optei por andar de skate, desde então nunca mais parei, e aí fui andando, chegou num ponto que eu fui adentrar, né? Teria que sair do ensino médio para o ensino superior, e aí eu queria trabalhar com skate, porque aquilo já era minha vida, né? Nesse determinado momento da minha vida, aquilo ali já era tudo para mim. Então falei, vou fazer educação física para poder trabalhar com aulas de skate. Passou até pela minha cabeça em fazer jornalismo, para trabalhar com mídias de skate e tudo mais. Mas quando eu fiz o Enem e eu fui optar por uma bolsa, eu acabei optando pelas bolsas de educação física, né? E consegui a bolsa. Então, tipo, aí falei, era o destino mesmo. Era para ser isso daqui, não tinha muito como correr, não. Style. Pô, bacana. Eu acho que você falou do Enem. É isso, né, cara? Tipo, esse acesso à educação é bacana, né? Mas chega ali um momento que pega o que tem, né? Não que seja a Sim. última opção, mas vem de bom grado, né? Eu, por exemplo, minha primeira opção foi geografia,
né? Nossa. Acabou que virou psicologia, mas já estava ali no meio, né? E, cara, você chegou a correr campeonato, foi amador? Como é que foi essa transição das posições no skate? Teve Assim, isso? ó, acho que eu tinha 2 ou 3 anos de skate, não me recordo direito, eu consegui meu primeiro patrocínio, né? Então, assim, eu fui lá, corri um campeonato, ganhei e entrei em uma marca, que era uma loja aqui da região onde eu morava, a Radical Brasil. Nessa que eu entrei lá, o cara que organizou o campeonato, ele falou assim, tem um outro cara de uma outra marca, que chama Quake, que ele tá afim de um cara igual você, que, tipo, vários campeonatos, né? Eu já corria bastante campeonato, corria campeonato quase todo final de semana, assim, por vontade própria, né? Não para representar nenhuma marca. Nessa época eu não tinha patrocínio. E aí eu entrei nessa marca, ela chamava Quake, era uma marca grande até, vendia em vários shoppings, assim. Eles trabalhavam mais com skate montado, skate para inicialização, assim, né? Embora as peças que eu usava eram peças boas, eu usava mais os shapes, né? O restante truque, roda, eu usava gringo normalmente. Então, me auxiliou bastante, me ajudou bastante nessa época. E aí, através disso, eu entrei na Risk também, que era uma outra marca. Então, em um campeonato, eu consegui pegar 3 patrocínios, praticamente, assim. E aí aí comecei a andar, correr campeonato fora, em vários lugares. Só que, assim, uma coisa que eu acho que entra muito no seu ramo, que foi um divisor de águas, assim, né, na parte do skate. O que aconteceu? Antes de eu ganhar esse campeonato, eu ia em vários campeonatos e eu sempre errava tudo, cara. Eu errava tudo. Vou até contar uma história engraçada aqui, mas era isso. Eu ia de, sabe aquela expressão, eu fui de trouxa? Porque eu já sabia o que ia acontecer, era bem isso, tipo, fui de trouxa, porque eu sabia que eu ia errar, porque eu ficava nervoso e errava. Aí aconteceu o quê? Um dia chamaram minha mãe na escola, né, onde eu estudava, e eu falei que eu não tinha feito nada. E eu não podia entrar na escola enquanto minha mãe não fosse lá. Aí minha mãe ficou com raiva e quebrou o meu skate com uma foice. Quebrou todas as peças, tipo, quebrou o shape, talhou as rodas, todas elas, 4, quebrou o truque com a foice, quebrou tudo, tipo, deixou ele inutilizável. E quando ela chegou lá na escola, eles falaram que se confundiram, que era um outro Bruno e tudo mais, né? Aí eu peguei e falei pra ela, ó, você vai ter que me dar um skate novo, velho, porque eu falei pra você e você não acreditou em mim, eu tava falando que eu não fiz nada, você não acreditou, agora você vai me dar um skate novo. Aí minha mãe me deu um skate todo gringo. Foi a primeira vez que eu tinha um skate todo gringo. E aí teve um campeonato lá em Mauá. E Mauá era o campeonato era assim, Drop Dead e Mauá. Eram os 2 campeonatos amadores, tipo, de maior nível que tinha. Então, e eu ainda fui correr na categoria iniciante, tinha, sei lá, 150 moleque correndo. Muita gente. Então, fui lá, corri, tipo assim, como eu tava com o skate todo gringo, e foi a primeira vez, eu falei assim, nem quero saber do campeonato, velho. Só quero saber de andar com o meu skate gringo, e tudo bem, não tô nem aí pro que vai acontecer, velho. Passei em primeiro, direto pra final. Tipo, tava com o skate todo gringo, não fiquei pilhado em campeonato, em resultado, em me dar bem. Fui lá, andei de skate, na minha volta, acertei ali inteira, um monte de manobra de switch. Falei, beleza, né? Falei, apesar que tem 150 cara, eu não vou assistir os 150 correndo para saber se eu vou passar. Vou ficar andando de skate aqui, em outros lugares que tem aqui, que dá pra fazer um solo, tirar game pros caras. Na hora que chamar, chamou, né, mano? Se não me chamar também, eu vou embora e tudo bem, eu fico aqui andando. Não tava nem aí, passei em primeiro, quando chamou, fiquei de cara, ninguém nem conhecia, né? Porque, caramba, quem que é esse cara? Tipo, Bruno Filgueiras, eu não passava pra final dos campeonatos, né? Eu corria, mas eu não passava. Então todo mundo falou, nossa, quem que é esse cara? Do nada. Aí eu apareceu lá, e os caras, caramba, verdade, esse moleque foi o que andou melhor mesmo e tal, beleza. Na final, meu nível também não era, tipo assim, muito absurdo, eu não consegui ficar, né, manter minha posição, fiquei acho que em 6º ou 5º nesse campeonato. Mas, pô, 5º de 150 tava ótimo, tá ligado? Ótimo pra mim. Depois desse campeonato, mudou a chave. E aí eu comecei a passar pra final em todos os campeonatos, praticamente. E aí, tipo assim, nessa época que eu entrei nessa marca, né, nessas 3 marcas, eu pegava 3 pódios por mês. Tipo, ia correr 4 campeonatos no mês, 3 eu ficava no pódio e os outros 2 eu passava pra final ou não passava.
ou ficava em sétimo, oitavo, errava a linha, mas eu já vi que assim, eu conseguia catar o meu nível de skate e aplicar ele na competição, né? Então, assim, aí fui correndo muitos campeonatos, fui entrando em outras marcas, depois eu acabei saindo da Quake, isso foi bem na transição, a Quake, ela é uma marca grande, ela me pagava até salário, né? Então eu era tipo um adolescente que tinha salário e só andava de skate, não precisava trabalhar para ter um salário. Eu ia, andava de skate, me divertia e tinha um salário. Então, na escola até a galera falava, caramba, mano, você não faz nada. Eu falo, não faço nada não, eu ando de skate, cara, eu saio daqui e vou andar. Tipo, tem gente que sai daqui e vai trabalhar, eu saio daqui e vou andar, o meu trabalho também, eu recebo por isso. Aí o que aconteceu? Eles começaram a querer que eu fosse correr campeonatos fora de São Paulo, muito longe. E os meus amigos não tinham essa pegada de campeonato. Eles tinham uma pegada de skate de rua. Então eu teria que ir sozinho muitas vezes, né? E aí eu deixava de fazer uma sessão divertida com meus amigos para poder correr um campeonato chato lá na puta que pariu, sem ninguém conhecido. Começou a desgastar um pouco, né? E aí, assim, aí eu saí da Quake e falei, ó, foi bem na época que eu entrei na faculdade. Quando veio o resultado, né, que eu consegui a bolsa, eu cheguei neles e falei, ó, eu vou começar a estudar agora, eu não vou ter essa disposição para ir correr campeonato onde você quer que eu vá, não vai rolar, né, eu vou me dedicar aos estudos agora, embora eu não vou parar de andar skate, vou continuar andando. E aí a gente decidiu por encerrar o patrocínio. Nessa época eu entrei na Light, que é a marca que eu tô até hoje, né, que o Sandro e tudo mais. Então, eu entrei na Light, o Shibata também, que é amigo do Sandro, falou de mim pro João e o Renivaldo, que eram os donos, e eles me colocaram na Light. Então, desde isso foi em 2007, né, que eu entrei na Light. Entrei na Light, nunca mais saí, e as outras marcas eu saí também, a loja, né, e a Risco, infelizmente, o dono dela faleceu, meu grande irmão, Alex, né, o cara que, se hoje eu tô falando com você aqui, hoje, falando com você na posição que eu estou, eu tenho que agradecer esse cara, Alex Ribeiro. Infelizmente ele não vai poder assistir o vídeo, mas se alguém assistir, saiba que eu tenho minha gratidão máxima por você, porque foi ele que me agilizou todos esses patrocínios e sempre confiou muito em mim. Ele era meu irmão mais velho, esse cara, né? Ele me ajudou demais, sem nada em troca. Tem gente que ajuda você, mas quer coisas em troca, né? Esse cara sempre me ajudou gratuitamente, eu devo minha vida para esse cara, velho. Minha vida. Se eu falar um dia, tem que agradecer alguém, eu tenho que agradecer esse cara. Até me emociono quando eu falo dele, porque ele foi muito especial na minha vida. Enfim, e aí foi isso. Aí comecei a estudar, abandonei um pouco os campeonatos, né, por conta da carga. Até corri alguns, assim, corri bastante o Samp Skate, né, depois dessa época, mas já não corria com o intuito de vencer, igual eu estava na pegada quando eu estava com vários patrocínios. Corria porque eu gostava de acertar as manobras e de evoluir de um campeonato para outro. Meu objetivo mais virou esse, mais andar no aquecimento do campeonato com novas manobras do que o resultado do evento propriamente dito. Então, falava, pô, se eu for lá pro campeonato e eu passar o spine de nole de back, de nole de front, que é umas manobras que os caras não davam, para mim já tá ótimo, não preciso de mais nada. Aí no outro campeonato eu quero passar de nole heel de back, quero dar um negócio a mais pra galera ver que eu tô evoluindo. Se eu vou passar pra final, pouco importa, porque eu sempre gostei de mandar manobra técnica em volta, né? Eu nunca gostei de fazer o arroz e feijão e acertar tudo. Então, para mim era difícil até passar para a final. Que na época que eu estava iniciante, que eu estava ganhando todos, tanto é que eu ficava no pódio um monte, porque eu tentava uns negócios difíceis e eu acertava. E aí não tinha jeito, né? Tipo, era pódio mesmo. Então, até hoje, assim, quando eu corro, se eu acertar tudo, eu sei que eu vou passar, porque eu tento umas manobras mais difíceis. Mas aí é essa, né, a balança. Tenta um negócio difícil e não acerta tudo, tenta um negócio fácil e acerta tudo, né? Eu vou pelo caminho mais difícil, que é o skate que mais me agrada, né? Então, eu acho que campeonato de skate tem muito a ver com isso também. Você se sentir à vontade andando, né? Não fazer um negócio que o juiz quer ver. Fazer um negócio que você se sente bem, que você gosta de fazer, entendeu? Eu acho que esse é o princípio, né, cara? Sim, sim. Eu acho que senão você perde a essência, você tá andando de skate para outra pessoa, né? Então, assim, eu nunca fui de acordo com isso, eu andava skate para mim. Então, eu falo, os meus amigos até falavam, pô, mas por que você não tem um negócio mais fácil e tal? Já teve campeonato, o cara falou, pô, o juiz falou pra mim, falou, mano,
Você acertou aquela primeira manobra, o ginásio quase veio abaixo, era só você passear pela pista, velho. Dropava, mandava ter o wheelie no spine, fazia o que você quisesse, você ia estar na final, velho. Você foi querer tentar mais manobra difícil, foi errando, aí não tem como te passar. Eu falei, tá bom, mano. Ele achou que ia ficar triste até, né? Me dar uma justificativa. Eu falei, tá bom, não tô nem ligando, eu sei que eu não mereci passar. Eu mereci pela minha primeira manobra, mas depois eu errei. E a vida é assim mesmo, a gente acerta, a gente erra e tudo bem. Pô, legal, cara, legal. Primeiro, obrigado por compartilhar esses detalhes da tua história, né? Pessoas que fizeram parte da tua caminhada e que hoje o legado delas te acompanham. Né? Eu acho sim, que uma coisa importante, eu gosto de lembrar disso, o legado das pessoas que a gente carrega e transmite para frente, né? E cara, agora essa outra parte que você falou da questão dos campeonatos e o modo como você via campeonato, eu acho isso bacana, porque você está falando aí de um modo bem claro como é que é essa coisa de você se comparar com você mesmo, né? Sim. Não tem que ficar muito lá no externo para o outro. Você se compara com você mesmo e você estabelece o que você quer melhorar, né? Isso já é importante, pensando no que você faz, no que eu faço também, que trabalhar com skatista é isso, né? Ensinar o cara a ir se comparando com ele mesmo também, para que ele não corra o risco de perder essa essência que você falou. Sim, com certeza, senão você acaba fazendo o que os outros querem ver e esquece sua satisfação pessoal, que é o que você quer fazer, né? Perfeito, perfeito. E agora já indo para essa parte em que você foi se voltando para os estudos. Antes de entrar na faculdade, como é que foi essa coisa de, vou fazer Enem, tentar uma bolsa? Foi alguém que te deu um toque? Era algo que você já olhava desde cedo? Bom, na verdade, assim, eu sou filho de pais separados, né? Então, meu pai pagava pensão alimentícia e minha mãe sempre falava assim, se você fizer faculdade, seu pai tem que continuar pagando a sua pensão, né? Infelizmente, a pensão era baixa e minha mãe nunca me deu o dinheiro da pensão para mim. Tem mãe que fala, qual o dinheiro para você, né? Mas a minha mãe usava para comprar as coisas em casa e tudo mais. A gente não tinha essa condição dela pegar e me dar um dinheiro para me tornar independente. Então, ela falava, se você fizer uma faculdade, você continua recebendo a pensão. Porém, o valor das universidades era mais caro do que eu recebia de pensão. Então, assim, era uma equação que não fecharia, né? Tipo, beleza, eu me inscrevo lá, você não vai poder me dar esse dinheiro, não ia ter como fazer. E aí eu pensei o seguinte, na época, o Enem não era esse monstro que é hoje, né? Era um negócio mais assim, tipo, não é assim, todo mundo é obrigado a fazer. Tipo, se você quiser fazer, vai lá. É um teste para você ver se você vai passar numa universidade. Quem tinha dinheiro e ia procurar uma universidade particular, às vezes nem fazia. Fala, para que eu vou prestar 2 vestibular? Quando chegar lá, eu presto direto o que eu vou pagar mesmo, né? Passo e pronto. Nem vou nesse daí. E eu peguei e falei assim, não, tem uma oportunidade aí, né? Tem uma oportunidade. É um vestibular que pode dar uma bolsa. É muito difícil ganhar uma bolsa. Eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa. É igual quando você fala, já viu uma zebra na sua frente? Eu falo, não, nunca vi. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Então, assim, eu não conhecia ninguém, nem conhecido de conhecido que tinha conseguido uma bolsa. Mas eu falei, é um programa que oferece bolsas, né? Eu só vou saber se eu vou ganhar uma bolsa ou não se eu fizer. Então, o que eu fiz? Um método medieval, né? Eu comprei uma revista na banca, uma revista que falava sobre o Enem, e todo dia à noite eu lia essa revista. Entendia como que era a prova e tudo mais. Sabia que era uma prova longa, que não tinha nada a ver com as outras provas que eu tinha feito no colégio, né? Não tinha absolutamente nada a ver pelo número de questões, pela importância que tinha, né? Pelo tempo de duração de prova. Então eu falei, vou começar a estudar para pelo menos eu entender a dinâmica do que é a prova, para eu não passar nervoso na hora, não ficar, né, louco ali. E fui estudando com essa revista. E aí fiz a prova. E assim, na época eu andava também com o pessoal do fundão, o skatista, né, blá, tinha todos esses rótulos, né. E aí, beleza. Inclusive, eu tive uma treta com uma professora de matemática que ela tentou me impedir até de passar, que eu vou chegar nesse ponto, assim,
era uma treta, tipo assim, um negócio pesado mesmo, a ponto de uma vez eu ter chutado a carteira dela por ela ter falado da minha mãe, né? E eu, assim, eu falei, eu como professor hoje, eu jamais ia falar da mãe de um aluno para, né, para justificar qualquer coisa que eu tô fazendo. Tipo assim, basicamente ela falou, eu entendi porque você é assim, eu conheci a sua mãe. Tipo, né? Quis me dar uma bronca falando assim, eu sei porque você é desse jeito, eu conheci sua mãe, eu sei porque você é assim, né? Nossa, Assim, eu engraçado achei muito pensar. pesado aquilo. Eu falei, você nem... Quem que você conhece, viu minha mãe na reunião de pais e tá falando que você acha que, nossa, aquele dia eu explodi. Eu me arrependo do que eu fiz, mas infelizmente não deu para segurar. Ainda mais adolescente e tudo mais. Mas E é tive uma treta triste brava você com ver ela. um professor abusivo, né, cara? Sim, com certeza. E aí, assim, pouco antes, teve a Olimpíada da Matemática. E eu e uma menina muito nerd, foi os únicos que passaram, do terceiro ano inteiro. Eu e uma menina passou. E essa professora ainda tirou sarro. Ainda falou, por incrível que pareça, ela falou que ficou decepcionada e tudo mais. E por incrível que pareça, um dos que passou tinha sido eu. Né? Tipo, desacreditando da minha inteligência, né? Na verdade. Quis fazer uma piada, né? Com a minha inteligência na frente da sala. E aí, assim, eu fui lá e prestei o Enem. E eu tirei a melhor nota do terceiro ano da minha escola. Né? No outro dia a gente foi lá conferir o gabarito e tal. Falei, ó, eu respondi, trouxe o caderno, né? Que eu fiquei até o final da prova lá, trouxe o caderno. A gente viu, a minha nota era a maior nota do terceiro ano. E aí eu consegui uma bolsa. Consegui duas bolsas, na verdade. Consegui uma bolsa para educação física, consegui uma outra bolsa para jornalismo, mas a faculdade era longe também. E aí eu preferi ficar com a de educação física mesmo. E outra, consegui também uma bolsa em direito, mas era, acho que 50%. E aí a minha mãe me atazanou também, mas eu falei, eu não vou fazer um negócio que eu não quero, que eu não gosto. Enfim, fui para educação física, que eu consegui uma bolsa de 100%, e eu falei, isso aqui eu não vou ter problema para pagar, né? Não vou pagar nada, eu consegui, tudo bem. Essa professora, inclusive, ela tentou me barrar, né? Tipo, no final, no terceiro ano, ela falou, eu vou te reprovar. E ela chegou para minha mãe e falou assim, você acha que seu filho vai fazer faculdade no ano que vem? Você está muito enganado. Ela falou para minha mãe. A minha mãe, com a bolsa, com o resultado, assim, ó, tipo, seu Bruno Filgueira, blá, 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 meu nome que é gigante, você tem direito a uma bolsa de 100% na Universidade de São Judas, mostrando para ela falou, seu filho não vai fazer porque eu vou reprovar ele. E aí eu acabei passando pelo conselho da escola, né, e ingressei na universidade. Nossa, E que consegui através do doideira. Enem, cara. É um negócio que, assim, os meus amigos mesmos que estavam ali do meu lado, ninguém estudou nada. Eu falava, tô lendo uma revista e tal, não sei o quê. Nem computador eu tinha, Alberto. Eu não tinha um computador para estudar, né? Então, assim, a única coisa que eu tinha para estudar era uma revista que era R$ 9,90 na banca e eu fui lá e comprei. Eu não tinha computador, ninguém na minha família tinha computador. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira, desde os meus avós, do meu pai e da minha mãe, a entrar numa universidade, né? A fazer um curso superior. Então, era um negócio que era absolutamente muito, muito, muito distante da minha realidade. Mas eu acreditei. Eu sempre achei que, por mais que a escola pública não dê o suporte que uma escola particular dá, se a gente prestar atenção e os profissionais que tem ali, né, se a gente ajudar eles, é claro que a gente não vai conseguir igualar, mas a gente consegue diminuir essa distância, né? A ponto de uma pessoa de escola pública conseguir uma bolsa também numa boa universidade, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, nesse ponto, e aí, assim, essa bolsa também mudou minha vida, né? Graças a ela eu tenho uma profissão, trabalho com o que eu amo, né? Eu poderia estar trabalhando numa fábrica, não desmerecendo quem trabalha numa fábrica, mas eu tenho certeza que a minha saúde mental não seria a mesma, né? Eu não, porque eu viveria fazendo algo que eu não gosto de fazer. Né? Então, assim, hoje eu vivo fazendo o que eu gosto, tipo, eu ir trabalhar não é tormento nenhum, não fico pensando, tem que trabalhar, não, penso, caramba, da hora, mais um dia para eu ir trabalhar, porque eu trabalho feliz e levando felicidade para as outras pessoas também. Então, isso realmente mudou minha vida. O fato de eu ter poder ter tido a oportunidade de estudar mudou. Tipo, eu estava em um mundo e fui para um outro mundo, né? Cara,
Compartilho bastante essa coisa do quanto a oportunidade de fazer uma faculdade muda a gente muito, né? Porque assim, você falou, sabemos que a escola pública, de alguma forma, não oferece tudo, né? Tanto que, às vezes, por exemplo, quando a gente fala de uma FUVEST, o cara de escola pública, não sei como está hoje, mas na nossa época, por exemplo, via ali o que precisava para passar numa FUVEST, fala, pô, não vai rolar, né? E o Enem, ele já chegou com essas características de uma prova mais diferenciada, mais ampla, que exige, de certa forma, um conhecimento diferente, né? E aí traz o ar da democratização da coisa e a oportunidade de estudar. Mas, pô, quantas barreiras aí com essa professora, hein, cara? Foram Caramba! muitas. Ó, teve um negócio que, assim, tipo, ela me mostrou meu boletim, né? E no final eu tava com uma nota vermelha. Aí eu falei, nossa, meu, mas eu tenho várias notas azuis nas atividades, né? E eu fechei com vermelha, fiquei de cara, assim. Aí, mano, eu catei o boletim de um menino que tava do meu lado, o Denis, um amigo meu. Falei, deixa eu ver esse boletim aqui, rapidinho. As notas eram idênticas às minhas. Idêntica, igual. Nas mesmas atividades, ele tirou as mesmas notas que eu. Só que o dele era azul. E o meu era vermelha. Aí eu peguei, eu falei assim... Ô, Denis, espera aí um pouquinho, rapidinho, mano. E levei o boletim dele. Ele assim, se eu falasse o que eu ia fazer, ele ia falar, não, porque senão vai colocar vermelha pra mim também, né? Eu falei, espera aí rapidinho que eu já volto. Fui correndo lá na professora. Eu falei, professora, olha meu boletim aqui, ó. Eu tenho essa nota azul, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tem essa daqui vermelha e essa outra daqui. Não teria que ser azul minha nota, porque a dele tava com B, né? Nem C, era B. Aí ela falou assim, não, é vermelho mesmo e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, então peraí. Então olha isso daqui, ó. Eu falei, ó, azul, 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 não sei o que, essa vermelha é vermelha. Nas mesmas atividades que eu, ele fechou com B. Pode olhar, os dois tá idêntico. Ela foi ainda colocou o óculos, né? Colocou o óculos assim pra ver. Aí ela pegou e falou assim pra mim: não, mas isso daí é decidido no comportamento. Aí eu falei assim: ah, é? Ela falou: é. Eu falei assim: mas aonde que tá escrito comportamento aqui? Mostra aí, aonde tá escrito aqui comportamento? Porque, pelo que eu estou vendo no boletim, tem as atividades, e aí você coloca uma nota final baseado nas atividades. Não está escrito comportamento nem no meu, nem no dele, nem de ninguém da sala. Senão fica muito subjetivo. Eu posso tirar A em todas e você falar assim, pelo seu comportamento você vai fechar com E. E não é isso. Não tem que fazer uma prova, não tem que fazer atividade, então não precisa fazer. Não faz nada. Escreve qualquer coisa, só fica quieto e tudo bem. Levei lá para o diretor o caso. Nem falei, nem vou resolver com você. Você tá querendo colocar uma nota com um negócio que não tá escrito, que eu vou resolver com você. Levei pro diretor. O diretor obrigou ela a mudar minha nota. E aí teve essa da minha mãe, aí depois teve essa dela querer fazer piada comigo. Aí eu peguei na hora, né? Como de mais de 300 alunos, só 2 passaram e eu era um dos 2, eu também tinha direito de fala, né? Eu falei assim, não é que eu não gosto de matemática, só não gosto de você. Por isso que eu passei na prova, na Olimpíada, e os outros não passaram. Não tem nada a ver com a sua matéria, tem a ver com você. Que ela gostava de fazer piada, né? E todo mundo, ela, nossa, como você tá? Eu falei, ué, vou mentir pra quê? Não tem pra que mentir. Você também não mente que você não gosta de mim? Eu vou ficar mentindo? Não vou. Tudo bem. E ela foi carrasca, ela colocou, tipo, você imagina, Alberto, você como professor frustrar o sonho de uma criança, que eu era um adolescente, né? De entrar numa universidade que, obviamente, ela sabia da minha condição, sabia que eu não teria condição de pagar, viu que eu conquistei uma bolsa e quis, tipo, frustrar meu sonho. Eu falei, nossa, isso é... Eu nunca teria coragem de fazer algo similar com alguém. Não importa o que ela tenha feito comigo. É ser muito cruel, eu acho. Eu acho que ia ser muito cruel. Embora hoje eu até entenda a posição dela, porque é óbvio, né? Também dar aula para 35, 40 crianças de uma vez só e fazer isso com maestria, fazer as pessoas gostarem, né, se sentir interessadas, é um puta desafio. Eu entendo perfeitamente, mas foi um fardo que ela quis carregar, né? Então, tem que tentar fazer direito, não pode tentar diminuir as pessoas pelo fato de você estar tentando fazer algo novo. Perfeito, perfeito.
Enfim, caminhada aí para chegar até a faculdade. Mas foi difícil, não foi fácil, não. E, cara, e você entrou na faculdade, graduação, né? Me conta um pouco aí, como é que foram os anos até se formar? Ó, eu vou te falar que foram mais difíceis do que para entrar, cara. Porque assim, ó, logo no primeiro ano, eu fazia de manhã, e de manhã eu achei que o sarrafo para passar nas matérias era mais alto. Depois eu fiz 3 anos à noite. Os professores não entendiam muito que, por exemplo, você tinha uma vida saindo ali da faculdade. Diferente dos professores da noite, que eles entendiam que você vinha do trabalho e tudo mais, né? Então, logo no primeiro ano, eu peguei, acho que de 10 matérias, eu também, né, estava acostumado com o ensino público, de 10 matérias eu peguei 8 exames para fazer. E lá onde eu fiz, na Universidade de São Judas, o curso era anual. Então, se você pegasse uma DP, era um ano fazendo DP, e não 6 meses. Então, assim, eu peguei 8 exames. Desses 8 exames, eu passei em 7. Fiquei com uma DP. E aí, fui para a noite. Comecei a dar aula, foi meu primeiro emprego, né, no Clube Arthur Friderach, pela Associação Ativação do Márcio Tanabe. Foi meu primeiro emprego como aulas de skate, né, como professor. E depois disso, cara, que aí isso foi em 2008. Meu primeiro emprego começou no final de 2007, né? No finalzinho de 2007 para 2008. E aí comecei a trabalhar lá. Nesse trabalho, o que acontecia? Era um negócio com a prefeitura e tudo mais, acontecia aulas de skate nos clubes escola. Sabe os clubes escola? Esses clubes regionais, né? Uhum. Que tem da prefeitura. E aí, assim, o trâmite para receber da prefeitura era muito difícil. A gente ficava, às vezes, 3 meses com salário atrasado. Nesse meio tempo, eu arrumei um outro emprego, que era através da Federação Paulista de Skate, lá no Carandiru. Então, eu dava aula em 2 clubes da prefeitura e dava aula no Carandiru pela Federação Paulista através do governo do estado. Então, eu trabalhava para a prefeitura e para o governo do estado ao mesmo tempo, além de fazer a faculdade. Então, nessa época, foi uma época muito difícil. Eu pegava 17 conduções por dia para poder trabalhar, estudar nos 2 lugares, né? E tinha 3 meses de salário atrasado. Então, assim, eu tinha que vender meus objetos pessoais para poder pagar as contas de casa, porque nessa época eu já pagava as contas junto com a minha mãe, né? Minha mãe falava, você já está trabalhando. Ela recebia a pensão do meu pai e eu ajudava ela com as contas. Então, com 3 meses de salário atrasado, eu tinha que vender relógio, eu tinha que vender peça de skate que eu tinha que vender até roupa que eu tinha para poder pagar as contas, porque não dá para você sobreviver, né? Imagina, eu pegando 17 conduções por dia e tendo que almoçar dentro do vagão do metrô, que era o único lugar que dava para eu almoçar, e sem salário, 3 meses sem salário. Então, hoje eu dou aula num ambiente 10, quem me vê fala, caramba, né? Tipo, é fácil fazer o que você faz. Agora, fazer o que eu fiz lá atrás, ninguém quer fazer. Se eu oferecer para 10 pessoas... Ninguém acompanhou na hora de passar veneno, né? Trabalha assim, ó, nessas condições aqui, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Mas eu quis. E por que eu quis? Porque eu precisava de um laboratório. Eu precisava de ter turmas e aulas para aplicar para me tornar um professor melhor, né? Eu sempre tive esse pensamento. Não quer dizer que eu estou estudando educação física e que eu sei andar de skate, que eu já sou um ótimo professor. Hoje eu ainda penso isso. Todo dia eu vou aprender algo novo e vou me tornar um professor melhor do que o professor que você viu ontem, né? Esse é o meu objetivo de vida. Então, nessa época eu já tinha isso em mente, isso não mudou. Eu sempre penso em evoluir, em melhorar, e eu só tinha como evoluir e melhorar se eu tivesse um laboratório para treinar, né? Então, para mim, não havia a possibilidade de largar esse osso, mesmo com 17 conduções por dia, mesmo com 3 meses de salário atrasado, mesmo almoçando no vagão todo dia.
mesmo chegando atrasado nas aulas, porque não tinha condição de eu dar 8 horas de aula por dia praticamente, e isso assim, 8 horas de aula por dia ao ar livre, e ir para a faculdade, então eu tinha que passar na minha casa, tomar um banho para poder ir, e não larguei esse osso, fiquei com esse osso até o final, mesmo com essas condições que é impossível. Quem que trabalharia hoje pegando tudo isso de condução e sem receber e outra, não é sem receber os salários, o cara dando bonde no seu FGTS e não pagando seus direitos trabalhistas e tudo isso, e eu continuei. E aí, de lá, desses dois, né, do Clube Escola e do Carandiru, eu comecei a trabalhar com o Cris Fernandes, que é um skatista profissional também. Hoje em dia a gente não se fala mais, né? A gente tem as nossas diferenças aí, mas eu aprendi muita coisa com o Cris Fernandes também, embora eu não ache correta a maneira como ele lida com as pessoas que trabalham com ele. E trabalhei com o Cris Fernandes em escolas e depois no acampamento de skate, evoluí muito. Foi uma época que eu evolui muito, porque eu lembro que, às vezes, eu via coisas que eu não via outros professores fazendo. Trabalhando skate, eu trabalhava o skate de uma maneira muito técnica, que era a pessoa que aprendia a andar skate, eu ensinava as técnicas, né? O Cris Fernandes me abriu os olhos para um skate mais lúdico, para trabalhar de uma maneira mais coletiva, de uma forma mais lúdica, de ensinar brincando. E eu sempre... a minha maneira de aprender skate não foi brincando. Se eu brincasse na hora de dar uma manobra nova no palco, eu metia a cara no chão, quebrava meus dentes, que foi coisas que aconteceram, né? Quebrei meu dente, quebrei meu braço, quebrei o outro braço, tive que operar várias vezes. Então, assim, eu sempre vi o skate como um negócio que, se você não prestar atenção, não, né? É um negócio técnico para fazer e pouco divertido. Embora eu me divertia um monte, mas, tipo assim, na hora de você efetuar a manobra em si, não tinha diversão, você tinha que estar focado e concentrado. Depois que você acerta e tudo mais, aí tudo bem, você pode se divertir. Mas naquele ponto, que era onde eu tinha que inserir a técnica para a pessoa, não tinha diversão, tem que ter foco. E isso eu penso até hoje também, não mudei tanto. Continuo com essa mentalidade que eu acho que se você for, tipo, muito desfocado, muito sorrindo para dar uma manobra, a chance de você errar e poder se machucar é muito grande. Como eu lido com a segurança das pessoas, eu tenho isso muito muito focado, olho muito para isso nas minhas aulas e no método que eu aplico. Então, trabalhei um tempo com o Cris Fernandes, tanto nas escolas como no acampamento de skate. Eu acho que foi 6 anos, se eu não estou enganado, no acampamento. Foram mais de 12 temporadas que eu trabalhei. Então, foi um negócio que me acrescentou bastante. E quando eu estava terminando a faculdade, aí eu parei de trabalhar com o Cris. Não, eu terminei a faculdade e aí eu esperava uma valorização que não aconteceu, e aí eu falei, eu já sou grande o suficiente, né, para andar com as próprias pernas, não, né, eu vou continuar trabalhando com aulas de skate, independente se vai ser com você ou não, mas já tenho um nome no mercado e eu vou seguir meu caminho. E fui seguir meu caminho, ele seguiu dele e tudo bem. E aí, daí, o que aconteceu? Eu, nesse ponto, foge um pouco da minha trajetória, que foi quando eu fiz uma marca de skate. Né? Eu tive uma marca de roupas, chama Us Street, junto com o Gustavo e o Marcos, que foram meus sócios, né? E aí, assim, depois de um certo tempo, acho que uns 3 anos, eu conciliava, né? Eu dava aula, aí, tipo assim, quando eu meio que parei de trabalhar com o Cris, eu entrei num projeto da prefeitura que chama Virando o Jogo Sampa, que atendia crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, tinha naquela antiga Cracolândia, que era no Glicério, um polo desse projeto lá, um outro polo na Espraiada e um outro polo na Nova Cracolândia, né, ali na Luz. Então, assim, era um trabalho com um ambiente muito hostil. Um ambiente muito hostil que eles já roubaram os outros professores lá. Teve aluno que falou que ia roubar minha moto, falou, você não vai deixar eu andar, então vou mandar meu irmão vir aqui roubar sua moto.
teve aluno que entrou dentro de uma retroescavadeira e ligou e saiu andando com o trator, uma retroescavadeira no meio de um monte de gente, poderia ter acontecido um acidente, uma tragédia poderia ter acontecido. Uma criança de 6 anos de idade dentro de uma retroescavadeira, você imagina a merda que pode dar, né? Então, depois, quando eu saí do Cris Fernandes, então, assim, no meio dessa transição ainda, tipo assim, eu trabalhava com as crianças mais ricas da cidade de São Paulo, tipo, o filho do Ronaldo Fenômeno, o filho do dono do Bradesco. Eu dava aula para essas crianças e dava aula para as crianças que só faziam aula de skate porque não tinham o que comer. No mesmo dia, dava aula para um de manhã e dava aula para outro à tarde. Eu tinha esses 2 universos no mesmo dia, dentro da mesma cidade. Então, nessa época, aí eu parei de trabalhar com o Cris e comecei a trabalhar só nesse projeto. Eu era o único professor que trabalhava em 2 polos desse projeto, né? Tipo, quando eu trabalhava no Glicério, eu tinha até que esconder minha moto no lixo, né? Tinha que colocar minha moto junto com o lixo, num lugar bem lá atrás, para não roubar. Eu via praticamente um assalto por dia ali. Todo dia eu via alguma mulher correndo atrás da bolsa e tinha que deixar minha moto escondida lá e tinha que jogar um pouco de lixo perto, assim, ó, para ela ficar camuflada, porque senão eles roubavam também. Então, foi bem difícil essa época, mas eu aprendi muito, porque eu pude trabalhar, eu tinha liberdade para poder... Tá me vendo? Deu um negócio aqui. Você tinha liberdade? Eu tinha liberdade para poder aplicar a metodologia, né, que era um pouco até da mescla com o que eu tinha de técnica, com um pouco da ludicidade que eu aprendi com outro trabalho que eu tive. E foi andando e foi dando certo. E aí, nesse tempo, foi quando eu criei minha marca. E aí eu fiquei dando aula e cuidando da minha marca. Chegou um ponto que a minha marca ficou muito grande. E aí a gente precisou de abrir um escritório e aí eu precisei de mais tempo dedicado à marca. E aí eu parei de dar aula. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses sem dar aula de skate. Foi o único período que eu parei de dar aula. Porque ou eu parava ou eu ia ser preso praticamente, porque eu ia ficar devendo tanta gente, porque o negócio estava num giro muito grande, né? Então eu tive que parar para dar atenção para aquilo, senão daqui a pouco eu ia passar meu cartão e ia cair uma jaula em cima de mim. O Serasa tentando me prender. Então eu falei, não, preciso me dedicar a isso daqui, porque senão se eu tomar um preju na marca, vai ser um preju muito grande, vai ser difícil para eu me recuperar. Deu tudo certo, a marca cresceu, evoluiu. Só que o que aconteceu? Quando a marca cresceu e começou a andar com as próprias pernas, eu vi que eu fazia várias coisas, mas menos as coisas que me deixavam feliz, que era, tipo, trabalhar com skate. Eu trabalhava com várias outras coisas que não era skate, e skate era só uma pequena parcela que aparecia na identidade da marca. Então, teve um dia que... Aí eu já tinha voltado a dar aula, né? Quando o negócio se estabilizou, que, né, ficou redondo, eu falei assim, ó, eu quero voltar a dar aula. Falei pro meu sócio. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Alphaville Tênis Clube, né? E aí o Joca, que é um professor de skate também excelente, que inclusive eu levei para trabalhar no acampamento comigo também. E aí ele ia se mudar para Nova York e ele dava aula na Skate City com o Márcio Tanabe e dava aula no Alphaville Tênis Clube, e ele queria que eu assumisse os 2 espaços. E eu falei, tudo bem, eu vou assumir. Aí assumi primeiro o Alphaville Tênis Clube, e aí ele falou, ó, quando eu tiver para ir embora, eu vou colocar você na Skate City também. E aí eu fiquei no Alphaville Tênis Clube. Quando eu tava para ir para Skate City, eu já tava assim numa carga de trabalho muito, muito, muito grande, porque eu ainda tinha várias coisas da marca para fazer e o Alphaville Tênis Clube é muito longe, então demorava muito tempo para chegar lá e tudo mais. E aí eu falei assim, eu tenho que me decidir em fazer o que me traz a felicidade. E aí eu tive uma conversa com o meu sócio, falei para ele que eu precisava sair, porque eu não estava sendo mais feliz fazendo o que eu fazia, né, na marca, e eu só era feliz quando eu trabalhava com skate. E eu estudei para isso, e eu tinha um nome no mercado para isso, e eu já tinha, tipo assim, em modéstia à parte, eu já era um dos melhores nessa época, né?
já era um cara que tinha mais experiência em todos os que já trabalhavam, porque eu trabalhei em diversas frentes com skate, né? Esse era o meu objetivo, ter o máximo de experiência possível com skate para um dia poder falar, não, agora eu vou fazer o meu job de acordo com todas essas vivências que eu tive até aqui, e agora eu vou ter o meu trabalho, entendeu? Vou apresentar o meu trabalho onde eu for, qualquer lugar que eu for trabalhar, eu vou apresentar a minha metodologia, o meu método de ensino. E foi isso que eu fiz. Aí eu falei para ele, ó, eu vou querer sair. Aí eu saí da sociedade, eles me pagaram, né, a minha parte, eu saí, eles continuaram com a marca existe até hoje, e eu entrei de cabeça em dar aula de skate. Quando o Joca retornou dos Estados Unidos, eu pedi para ele assumir o Alphaville Tênis Clube de novo. Falei, ô Joca, você não quer voltar para lá? É muito longe para mim e tal, não sei o quê. Eu vou ficar só na Skate City. Vou ficar só dando aula em pista. Eu acho que essa é mais a minha cara. E fui só dar aula na Skate City, e paralelo a isso, eu comecei a dar aula em umas escolas também, né? Com extracurricular, aulas de skate extracurricular. E começou a virar. Então, assim, eu tava bombando nessa época, tava, tipo, com vários jobs. E aí apareceu um outro job com o Thiago, sabe? Não o Thiago do Skate Saúde, o Pino, o Thiago Arruda, o carequinha também que trabalha comigo lá no rádio, sabe? Sei. Que são, mano, lá são acho que 4 Thiagos que tem. Então tem que falar das características, senão ninguém sabe quem é. Então, tipo assim, o Thiago se apresentou, ele me levou para trabalhar no Sandro Dias Camp, que é o acampamento do Mineirinho, né? E como eu já tinha uma experiência de acampamento, junto com ele também, né? O Thiago trabalhava comigo no acampamento do Cris Fernandes, e ele foi para o acampamento do Sandro Dias. E ele chegando nesse acampamento, ele também me levou para lá. Nesse acampamento, surgiu uma oportunidade de trabalhar no Clube Paineiras. E eu e o Thiago já desenvolvia um trabalho junto, e ele falou, ó, eu queria pegar, mas não dá porque eu tenho as escolas, e você também tem as escolas. E aí, como que a gente faz? Aí o único jeito era o quê? Eu passar as escolas que eu tinha para o Thiago, e ele passar esse trabalho do clube para mim. Era o único jeito que a gente tinha para fazer. Só que o trabalho do clube era temporário. E o das escolas era fixo. Eu já trabalhava lá há tempo já. Mais de ano. Eu criei as turmas. Eu catei, assim, não tinha 0 pessoas no skate. Não tinha skate na escola. Eu introduzi, formei turma e o negócio andou. E aí tinha skate na grade da escola já. E fui para um trabalho temporário no Paineiras. Aí eu falei, ó, Thiago, se tudo der errado, você devolve pelo menos uma ou 2 escolas aí para não passar fome, tá bom? E ele concordou, ele falou, claro, né, Bruno, você é louco, se der errado lá, você volta e tal. Eu falei, beleza. Só que deu muito certo, né? Deu tão certo que o clube, ele falou assim, ó, ele prorrogou, era tipo 2 meses, prorrogou para 4, de 4 prorrogou para 6, e aí de 6 teve uma sindicância no clube que não poderia mais acontecer o trabalho de professor de forma terceirizada. Porque senão, tipo, poderia entrar uma assessoria esportiva lá e oferecer personal lá dentro e entrar em conflito com os próprios professores CLT do clube. Todo mundo ia sentir que tinha esse direito de levar um personal lá para dentro, e então ia dar merda. E aí eles bloquearam, e aí o clube tentou me contratar. Né? O clube, aí eu fui, conversei com o Sandro Dias, falei, ó, é o seguinte, tá acontecendo isso, eles já me fizeram uma oferta, até que um ponto que o clube falou assim, ó, a gente não vai conseguir manter você lá, ou você aceita a oferta que eles estão te passando, ou você não vai mais trabalhar lá, porque a gente não vai ter como conseguir continuar o trabalho lá. E aí, nesse ponto, aconteceu o seguinte, tem o skatista profissional Fábio Castilho, né? Ele é meu irmãozaço, cara. Ele trabalhava lá junto comigo. E ele estava no final de contrato com a Red Nose e tudo mais, estava passando por umas dificuldades. E o que aconteceu? Ele precisava, para ele trabalhar lá, ele precisaria do CREF. E ele não tem o CREF. Não tinha o CREF, né? Porque ele tinha estudado um tempo, mas a carreira profissional dele deu uma guinada muito forte, e ele teve que abandonar a faculdade, e aí ele teve essa oportunidade de trabalhar lá. E aí ele falou, vou voltar para a faculdade. Só que ele só poderia trabalhar lá
se eu aceitasse, porque eu tinha o CREF. E aí, tipo assim, eles fizeram uma oferta salarial baixa, né, com relação ao que eu ganhava, e ficou um pouco difícil para mim. Porque eu falei, pô, tá muito baixo, eles estão me pagando menos da metade do que eu ganhava, né, então fica muito difícil. O coordenador de esportes do clube, ele me fez essa oferta, eu falei que, ó, não, tá muito pouco e tal. E aí ele consultou o presidente da Federação Paulista. Quando ele consultou o presidente falou assim, ó, vai nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai conseguir fazer o que você quer. Tudo que você me falou, que você quer implantar uma metodologia aí dentro de skate, né, e fazer uma escolinha, esse cara aqui vai conseguir fazer isso para você. E esse cara que ele indicou era eu, que já estava lá. Ele falou, pô, mas esse Bruno, como que é esse Bruno? Ele é assim, assim, assado? Ele falou, esse cara já tá aqui. Aí ele falou assim, então faz um esforço e segura ele aí, porque ele é o cara que vai fazer isso para você, né? Não tem outro, é ele. Eu falei, aí eles aumentaram um pouco, né, a oferta que eles tinham passado salarial. Mesmo assim, ainda não tava legal para mim, mas se eu não pegasse, o Castilho ia ficar na merda. Ele nem ia conseguir voltar para a faculdade, porque ia ficar muito difícil para ele. Então eu falei, pô, eu vou pegar, não vou deixar ele aqui, deixar ele no cavalo aqui sozinho e ele se foder sozinho. Não, eu pego, tudo bem. Eu não vou estar trabalhando de graça, eu vou estar recebendo menos do que eu estou acostumado, mas eu vou pegar. E para mim também era uma puta oportunidade implantar a minha metodologia num clube gigante de São Paulo, que é o Clube Paineiras do Morumbi. Ali é outra realidade, né, cara? É outra realidade. Você entra, estagiei lá, como já tinha te falado. Sim, toda vez que eu entrava lá, lembrava da música do fim de semana do Parque no Racionais. É verdade, é verdade. Realmente é outro mundo lá, né? Outro planeta, outras pessoas, assim, as pessoas... Enfim, em todo lugar tem gente boa e gente ruim também. Uhum. Eu vou te falar que uma das piores experiências que eu tive como professor foi lá. Um pai veio gritar comigo e, assim, e falou várias coisas e, assim, me desrespeitou até um ponto que eu falei, você acha que eu sou menos professor do que os outros profissionais que trabalham aqui? Eu vou falar, eu sou, em um certo ponto, eu sou melhor do que eles, porque o diploma que eles têm, eu também tenho. E se for para eu lecionar futebol, musculação, eu também consigo. Natação também consigo. Claro que não no mesmo nível que eles, porque eles são, né, profissionais de excelência nessa atuação, mas eu também vou conseguir, também tive essas matérias. Agora, skate não. Skate não tem na faculdade. Não tem. Ou você cata as experiências que você teve com outras matérias e aplica no skate, ou você nunca vai dar uma aula de skate. Entendeu? Então, e assim, e ele veio gritar comigo e tudo mais, enfim. Esse foi teve uns 2 ou 3 que, né, que acham que são melhores do que os outros, porque tá na condição de associado e eu estava na condição de empregado, né? Mas eu conheci pessoas maravilhosas lá, muitas pessoas, tipo assim, não dá nem para comparar o tanto de pessoa boa que eu conheci lá com o tanto de pessoa ruim. Eu conheci muitas pessoas boas, maravilhosas, muito mesmo, e algumas ruins que foi experiências que, assim, que eu não tinha sofrido com pais de alunos nem quando eu trabalhava lá na Cracolândia, nem quando eu trabalhava lá na Água Espraiada, entendeu? Coisa que, tipo assim, meu aluno lá na Espraiada, o aluno ficava sem ir uma semana, eu tinha que ir lá na favela, entrar lá dentro, pedir licença pro dono do tráfico, para entrar uniformizado lá e falar, dá licença, tô indo atrás de um aluno meu, e ir lá conversar, entendeu? E isso não passou nem perto do tipo de ofensa que eu recebi de um pai lá dentro do clube, né? Uma coisa que eu até falei assim, eu nunca nem ia imaginar que eu ia vivenciar isso aqui onde eu estou agora, né? Tipo, nunca eu ia imaginar. Mas, enfim, aconteceu e aí passou. E aí, chegando nos dias atuais, né? Depois dessa longa caminhada, eu trabalhava em um outro skate park, que eu nem vou mencionar o nome, porque trata-se de uma pessoa muito sem caráter, que eu não vou dar nenhum tipo de ibope, porque eu não aprendi nada com essa pessoa, diferente dos outros que eu citei aqui, não aprendi absolutamente nada com essa pessoa. E
essa pessoa praticamente, assim, ela me deu enfim, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu fui participar de uma entrevista no Rajas. O Rajas, ele tava só o galpão e um monte de madeira. Não tinha nenhuma Que pista ano lá, não tinha foi nada. isso? Foi, acho que 2000 e... Deixa eu ver. Acho que 2017 ou 2018, eu não tenho certeza ao certo. Eu acho que foi 2017. E aí, quando eu fiz a entrevista, o Alex entrevistou gente até de fora do estado de São Paulo. Tinha gente de fora do estado, tinha gente de outras cidades, do litoral, do interior. Entrevistou praticamente todos os professores de skate de nível maior, assim. Ele entrevistou. A ideia dele era, tipo assim, ter cada dia um professor responsável, né? E aí eu falei assim, ó, isso que você está pensando é uma ideia, mas eu, com a experiência que eu tenho, eu acredito que não vai dar certo, porque vai ficar uma salada de metodologia, né? Que aí, às vezes, um cara ensina de um jeito, outro ensina de outro, vai dar pepino, e você vai ter muito mais trabalho para administrar todos esses professores. Você tem que contratar um professor, esse professor oferecer um método, e os outros que trabalharem com ele, trabalhar em cima desse método. Aí você não vai ter, vai ser um negócio mais organizado, você não vai ter essa salada de metodologia dentro da sua pista. E ele optou por mim. Depois que ele fez uma seleção de mais de 20 professores de skate, ele optou por mim. Quando eu entrei lá dentro, eu expliquei para esse outro cara que eu trabalhava lá. Nesse outro lugar, eu dava só uma aula por semana, uma aula por semana. E ele queria que eu tivesse uma exclusividade com ele. E tem um detalhe: antes de eu chegar lá, de eu apresentar um projeto para ele, eu ia abrir a minha pista. Eu estava com um projeto de abrir a minha pista. Infelizmente, algumas coisas deram errado. Esse cara que eu levei esse projeto para ele, ele sabia disso, que eu ia abrir a minha pista, ele sabia que deu errado, e eu falei, ó, deu errado a minha pista, mas o projeto de aulas de skate está aqui, está pronto, e esse cara, inclusive esse cara, ele foi meu estagiário, né? Eu ensinei ele a dar aula. E por isso que eu tinha essa abertura com ele. Eu falei, ó, vai ser eu e o Thiago que vai vir dar aula aqui e tal, vai ser assim, assim, assado. Ele falou, você tem certeza? Porque eu ofereci esse trabalho pro Thiago e ele não quis. Eu falei, eu tenho certeza, porque o Thiago é meu sócio, ele trabalha comigo. Uma coisa é você mostrar uma coisa para ele, outra coisa é eu. Esse projeto é meu e dele. Tipo, você está falando comigo, mas você poderia estar falando com o Thiago sentado aqui na sua frente. E ele falou, tudo bem. A gente criou uma escola de skate dentro da pista desse cidadão. E quando o Alex me fez uma proposta, eu aceitei e ia continuar com os dois, porque lá eu só dava uma aula por semana. E no outro lugar eu ia dar mais aulas, mas ia continuar, né, igual um profissional de educação física que trabalha em duas academias diferentes, absolutamente normal. Mas ele não aceitou e tentou me dar um golpe, né? Até quando eu falei isso para ele, falei, pô, então você tá me dando um golpe. Ele ficou bravo, ficou, não sei o quê, lá. Falei, ó, a gente tem um contrato verbal, né, que é de boca, contrato verbal. Você tá rompendo esse contrato verbal de forma unilateral, lesando a minha parte e beneficiando somente o seu lado. Em outras palavras, o nome disso é golpe. Se você levar essa situação para um advogado, ele vai falar, isso é um golpe. Qualquer um que... Agora, se soa mal para você ouvir a palavra golpe, é muito simples. Muda as suas atitudes, que eu não vou falar que você está me dando um golpe. Agora, se você fizer isso, eu não tenho outra coisa para te falar, a não ser, estou sendo lesado por você, você está me dando um golpe. E aconteceu isso. E aí eu falei, é para eu ir para o Rajas mesmo, e ficar lá, e me dedicar lá, e fazer tudo que eu tenho que fazer de melhor lá, e todo mundo vai ver e vai pagar o sapo quem achou que eu não deveria ter feito isso. E fiz, e aí com o tempo o Alex, assim, ele falou para mim, meu, será que o clube não vai interferir, né? Porque nessa época eu já estava trabalhando em 3 lugares diferentes. Aí eu falei, ó, quando a gente chegar num nível de alunos aqui X, eu saio do clube. Né? Quando a gente chegar nesse patamar aqui, eu saio do clube e tal, né? Enfim. Uma das coisas que quando eu entrei no clube foi o que eu pedi, foi assim, quando eu quiser, quando eu precisar, vocês vão me mandar embora.
foi esse o meu acordo para entrar lá. Eu falei, eu tenho uma exigência, quando eu entrar aqui, eu assinar aqui, quando eu pedir, eu quero que vocês me mandem embora, porque lá na Alphaville também rolou uma situação assim, deles meio que forçar eu pedir para mandar embora. Eu expliquei para eles, falei, o outro professor voltou, você não quer contratar ele, para ele vai ficar mais fácil e tal, eu estou cobrindo ele aqui, né? É o mesmo professor que saiu, que vai voltar e tal. Eles falaram, não, tudo bem, a gente manda embora. No final, eles fizeram assinar a rescisão e me mandaram embora sem direito, entendeu? Como se eu tivesse pedido as contas. Então, eu falei, por esse tipo de situação, eu não vou passar mais. Quando eu precisar, vocês me mandam embora. É a única forma de eu aceitar. Tudo bem. Aí, a gente já tinha chegado nesse patamar antes da pandemia, lá no Rajas. Eu já tinha expressado a minha vontade de sair para os diretores, né? Falei, eu quero sair, quando você arrumar alguém, né? Você já pode, né, ver e tudo. Aí, quando veio a pandemia, eles me mandaram embora. E aí, eu fiquei só trabalhando no Rajas, que é onde eu estou hoje, feliz demais. Com certeza, é o melhor lugar que eu já trabalhei com pessoas profissionais que realmente se doam e se dedicam em fazer o melhor por cada cliente que entra lá dentro. Eu acho que esse é o espírito. Desde quando eu comecei a trabalhar com skate, eu sempre pensei em sempre oferecer o melhor que tinha, e o que eu pudesse oferecer de melhor, eu ia oferecer para os meus alunos. E eu acredito que esse é o único lugar que eu já trabalhei que consegue fazer isso com excelência. Consegue oferecer realmente o melhor que você pode encontrar em uma aula de skate, em uma pista, é lá. Não existe um lugar que chegue a 50% do que o Rajas faz. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu trabalhei em praticamente quase todos os lugares de aula de skate em São Paulo. Tem, sei lá, 2 ou 3 pistas que eu não trabalhei. Aí é óbvio, também não posso falar do trabalho que acontece lá, porque eu não conheço, mas eu tenho certeza que eu trabalhei nos líderes nesse mercado e não é igual ao Rajas. É um negócio bem que a gente se dedica, eu e os outros professores debatem sobre as questões dos alunos, sobre o caminho que a gente vai trilhar para fazer com que os alunos cheguem no objetivo que eles querem, né? Então, assim, é um negócio que tem muita dedicação e muito profissionalismo para poder acontecer. Cara, tive a oportunidade, né, daquela vez que eu fui lá na Rajas, acompanhei uma das aulas, fui aluno da aula, né, e assim, eu não tinha passado por um processo de aula de skate, né, mas dentro do que eu vi ali, eu falei, pô, isso daqui é sensacional, né, depois conversando com você, conversando com o Sandro Rafa, encontrando os meninos que eu os vi nesse último ano, lá no curso da Federação Paulista, eu fui olhando e falando, caramba, tem todo um processo, um método, é um esquema de método, mas que ao mesmo tempo proporciona diversas vivências que a gente tem no skate, né? E assim, sim, até esse ponto que você fala de estou na Rajas, trabalhando com um método, construindo um time, para quem está assistindo, que tem esse interesse em entender melhor o que pode fazer o cara formado na tua área dentro deste contexto, primeiro, entender a caminhada que leva a pessoa até a universidade, né? Segundo, entender como dentro da universidade você vai juntar as duas coisas que você quer, né? Porque você falou, pô, não se achava informação sobre essa junção mais específica de skate e educação física, né? E depois de formado, a partir das suas várias vivências em diversas frentes, você... aliás, as várias frentes que te permitiram construir esse método. Com certeza. Foi tipo assim, o método, ele foi o quê? Uma sucessiva, várias experiências que eu tive que veio uma atrás da outra que fez eu falar. Sabe o que acontecia muito, Alberto, na universidade, principalmente nas escolas até? Eu bolava jogos e brincadeiras, criava da minha mente ou adaptava brincadeiras já existentes para o skate. E oferecia essa brincadeira para os alunos na escola, ou no clube, ou no projeto da prefeitura. Alguns davam muito certo. Outros, nem tanto. Eu falo, pô, isso aqui, esse jogo precisa ser mais dinâmico, então, peraí, vou alterar essa regra.
vou fazer isso daqui. E com isso eu fui percebendo o que realmente dava certo, ensinava as crianças, e o que dava errado e não ensinava as crianças, e que dava um pouco certo, que precisava de adaptação para poder ser útil para as pessoas que estavam ali fazendo a aula de skate. Então, é um processo longo, né? Para eu chegar no Rajas pronto, maduro, a ponto de apresentar um projeto grande e falar, ó, você precisa disso daqui, eu tive que me foder. Eu tô quanto tempo falando aqui que eu tava me fodendo? Há muito tempo dessa live aqui eu tô falando, ó, eu me fodi nisso, eu me fodi naquilo. Tipo, um monte de obstáculo. Mas esse monte de obstáculo era para formar o que eu sou hoje. Era para ser o que eu sou hoje. E esses obstáculos, eles não param, né? Esses obstáculos, eles continuam vindo, continuam aparecendo alunos com peculiaridade diferente, com objetivo diferente e com situações diferentes que eu preciso me adaptar e lembrar de tudo que eu aprendi para poder apresentar a melhor solução para essa pessoa, entendeu? Como eu disse, skate não tem na faculdade. Então, eu tive que, até o meu TCC... ainda. Até o meu TCC foi uma puta guerra para eu fazer. Porque o meu TCC, você leu, ele é sobre skate, sobre ansiedade pré-competitiva em atletas profissionais de skate. E foi uma puta guerra. Por quê? Porque não existiam artigos científicos que falavam sobre skate. Não existiam. Hoje ainda tem... Muito menos nesse tema. Sim, né? Que é um tema que, assim, que é um pouco meu e um pouco que você faz, né? Tipo, metade. Mas não tinha nenhum tema. Tipo assim, a vertente skate era zero. Tanto é que eu tive, assim, para eu poder fazer esse trabalho, eu tive que pesquisar trabalhos de ginástica olímpica. Por que ginástica olímpica? Porque a ginástica lidava com apresentação e o tempo de apresentação era similar ao tempo de competição no skate. Por isso que eu tive que ir nesse esporte, eu tive que pensar em vários esportes, o que poderia mais parecer com o skate, e o que eu achei que mais chegou perto foi a ginástica olímpica. Eu não vi, tipo assim, a ansiedade pré-competitiva em um atleta de futebol, o cara tem 1h30, 90 minutos para essa ansiedade passar. Até ele chegar num momento decisivo, por exemplo, ele tá com o corpo dele bem. O skate não, é 1 minuto a competição. Se você estiver ansioso ali, ela vai aparecer na sua apresentação com absoluta certeza. Você não tenha dúvida disso. E, assim, a parte do tema do meu TCC, ela vem até do quê? Da minha própria experiência como atleta. Que era o quê? Foi o que eu te falei lá no começo da live. Eu errava tudo. Tipo, eu ia correr campeonato de trouxa, porque eu sabia que eu ia errar, porque chegava lá, eu ficava ansioso, nervoso. Tipo, eu ia correr um campeonato, eu não conseguia dormir direito. Até que eu corri um campeonato, pensando só em andar de skate, porque eu tava com um puta brinquedo novo. E eu falei, só quero brincar, não quero saber de competição, só quero saber de brincar. E fui lá, brinquei, deu certo. Aí eu comecei a aplicar isso. Né? Eu ia correr campeonato, pensava, é só ir lá, mano, andar de skate, ser high-roll e tudo bem. A primeira é uma coisa que, assim, o que eu penso hoje como correr campeonato de skate vai lá e acerta a primeira e a segunda, e depois tudo bem, tá ligado? Depois que você acertar a primeira e a segunda manobra, a ansiedade que você sente, ela vai dar uma afrouxada. O problema é só se errar a primeira e a segunda manobra. Aí você estava falando dessa parte que você pegou também parte da tua experiência competitiva e trouxe para essa pergunta de pesquisa do seu TCC, né? E nisso você entendeu ali como pode se dar essa questão de competir no skate, pelo menos o que foi se desenhando para você, né? Sim, foi isso. Tipo assim, eu peguei uma parte da minha experiência, porque eu achava que essa ansiedade era o principal fator, pelo menos para mim, né, nos meus resultados. E falei, pô, não é possível que só eu sinta isso, entendeu? Porque eu acredito que eu não sou uma pessoa ansiosa no modo geral, né? Que é aquela ansiedade de traço, né? Que no meu trabalho fala sobre ansiedade de traço e ansiedade de estado. E eu não era, tipo, esse cara ansioso no modo geral.
Eu só ficava ansioso com essa relação de campeonato e apresentação e tudo mais. Então, foi um ponto que eu falei, não é possível que só eu seja assim, isso só afeta eu, cara, porque, né, achei que eu deveria... Eu falei assim, pô, pelo menos eu fazendo isso, eu vejo que o meu TCC vai ser útil para mim, pelo menos, né? Pelo menos para mim, como pessoa, vai ser útil, não vai ser uma pesquisa que vai ficar lá na biblioteca da universidade e ninguém nunca mais vai ler. Tipo, é um conhecimento que eu vou absorver para mim e espero poder repassar para outras pessoas, né? Então, isso acontecia comigo, foi um tema que me ajudou bastante. Embora, assim, também, quando eu falei que eu ia fazer sobre skate, o TCC era para fazer até em trio. E ninguém queria fazer comigo. E falou, mano, você é louco, tipo... Até os professores falaram, meu, você tem certeza, né, que você vai fazer? No final deu tudo certo. Era para ter sido publicado, né? Não foi por conta que o meu professor orientador, ele ligava mais para o outro trabalho que ele orientava do que para o meu, porque o outro trabalho falava sobre um projeto que ele tinha dentro da universidade. Então, para ele, era muito mais vantajoso falar sobre, né, e aumentar o projeto dele lá dentro do que falar sobre skate. No final, eu fechei o meu TCC com 9,5 e na apresentação, né, para a banca, e o outro trio que fez sobre o trabalho dele fechou com 7. Não surtiu tanto efeito, né? Tipo, ele ter se dedicado somente ao trabalho dele. E, assim, foram coisas que aconteceu que, assim, tipo, eu entregava o trabalho de um jeito, ele falava, não é desse jeito, é assim. Aí eu fazia do jeito que ele pediu e ele falava, não é desse jeito, é assim, do jeito que eu já tinha feito. E aí ele fez isso umas 2, 3 vezes, e aí eu peguei e falei, não, vou levar o trabalho que ele corrigiu na próxima. E aí levei. E aí ele falou, não é assim, ó, é assim. Aí eu falei, mas eu fiz desse jeito e você falou que não era assim. Ele falou, não. Aí eu falei, ó, tá aqui, ó. Aí mostrei para ele, falei, tá vendo? Essa letra aqui é sua. Essa correção foi você que fez. Tá do jeito que você falou para eu fazer agora. Há 2 semanas atrás. Tá aqui, ó. Aí você escreveu e mandou fazer desse jeito que tá agora. Aí agora tá desse jeito, você tá falando que era pra fazer do outro jeito. E aí, nesse tempo que eu perdeu o prazo para mandar para o comitê de ética, né? Que ele analisa se você não está plagiando nenhum outro trabalho e tudo mais. E aí passou desse tempo, mas quando eu apresentei o trabalho, a própria banca falou, mas o porquê que esse trabalho não está sendo publicado? Aí eu só tive como olhar para o meu professor e, né, e dar uma risada, tipo, eu não vou nem falar nada, né? No final ele ainda falou, nossa, você teve sorte. Falou para mim no final da minha apresentação, quando estava com 9,5, né, que saiu a nota, ele falou, teve sorte. Aí eu peguei, né, já com o TCC pronto e aprovado, eu falei, não, na verdade quem teve sorte foi você. Porque se não fosse eu, o trabalho teria sido pior do que o outro que você se dedicou, né? Você que teve sorte de eu conseguir apresentar um bom trabalho mesmo sem a sua ajuda, né? Que ele era... Depois eu voltei lá na universidade para palestrar, voltei algumas vezes na universidade para palestrar. Inclusive, eu fui o primeiro aluno da minha turma a voltar na universidade como professor. E teve uma vez que, assim, choveu, e aí a gente precisaria dividir a quadra, né? E era com ele. Eu peguei, só olhei e falei assim pro professor que me convidou, eu falei, ó, infelizmente ele não vai liberar a quadra para mim. Ele falou, mas como não, não sei o que. Eu falei, ó, teve uma situação assim no nosso trabalho e tal, não sei o que. Aí ele falou, não, mas eu vou lá falar com ele. Eu falei, você pode falar, mas ele não vai liberar. Tenho certeza. Aí ele só deu uma olhada pro meu rosto e não liberou. E aí ele falou assim, nossa, não sei o que, não liberou. Eu falei, aí expliquei para ele. Falei, foi o meu orientador de TCC, aconteceu isso e tudo mais. Né? Eu falei, na verdade, se dependesse de mim, eu nem ia querer dividir, cara. Porque era para ter um trabalho sobre skate publicado. E para o skate, você, como atuante na área, né, de psicologia, você sabe como aquele trabalho seria importante nos dias de hoje. Poderia mostrar para outras pessoas se aprofundarem ainda mais. Tipo, no seu caso, por exemplo, você, obviamente, tem muito mais capacidade de entrar nesse âmbito de ansiedade pré-competitiva do que eu. Porque a minha praia é o esporte propriamente dito, e a sua é as questões que vêm da mente, né? Então, por exemplo, às vezes você poderia estar numa universidade e falar assim, sei lá, pô, olha esse trabalho, vou trabalhar com algum respeito. Ou algum amigo seu, alguém que está se formando agora, por exemplo, fala, pô, eu ando de skate e vou me formar em psicologia,
olha esse trabalho aqui, que legal, eu Cara, posso fazer um TCC. Eu se tivesse achado, se fosse publicado e tivesse achado, nossa, para mim ajudar muito, porque é o que a gente estava discutindo aqui, o que você falou. Não tem quase nada. Bom, ok, hoje em dia tem algumas produções em skate, a gente tem bastante de história, de cultura, né? Mas quando parte para esse âmbito das ciências da saúde, do esporte, ainda tem pouca coisa, né? Então, por exemplo, se o seu artigo tivesse publicado, para mim, por exemplo, seria um salto absurdo de entender parte já sistematizada da coisa, Sim. né? É isso, serviria Não, muito. imagina quantos formandos estão hoje que curte skate ou que já andou de skate e fala, pô, falar sobre skate seria legal. O quanto esse trabalho iria ajudar, né? Uhum. Mas, infelizmente, não ajudou porque o professor estava olhando mais para o umbigo dele do que, né, para o que poderia acontecer. E eu, assim, eu fiz o trabalho junto com a Denise, né, que sempre foi minha amiga na universidade, e ela gostava desse tema sobre ansiedade, né? Ela não andava de skate, nunca andou, mas ela gostava do tema ansiedade. Ela veio fazer comigo por conta dessa parte de psicologia. Agora, você imagina quantas pessoas poderiam ajudar hoje, né? Esse trabalho hoje, ele sendo publicado, o nome desse professor estaria sendo jogado aos quatro ventos também, mas ele, né, optou por uma outra questão. Tanto é que, assim, quando a gente ia fazer a parte de orientação, ele falava comigo 5 minutos e com outro grupo 25 minutos. Então é um negócio tipo, faz assim, 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 de qualquer jeito, e o outro trabalho ele cuidava com, né, enfim. É isso. Teve, assim, para você ver, né, nem quando a favela vence de verdade, né? Tipo, eu tava lá numa puta universidade, né, fazendo tudo aquilo, um trabalho que seria lindo hoje, mas mesmo assim também não sei, pode ser assim, uma coisa é fato. O skate naquela época ele não era bem visto dentro da universidade. Eu de todos os alunos de 97, eu acho que começaram a turma, eu fui o único que era parado na porta da universidade. Então, tipo, eu ia entrar, segurança me barrava. E era uma universidade que não tinha catraca. Você não precisava passar carteirinha para entrar. Entrava qualquer pessoa lá dentro, mas eu era parado toda semana. Segurança corria atrás de mim, porque eu tava com skate, entendeu? Então, assim, nada foi fácil. Nada foi fácil. Tipo, trabalhar com skate e viver de skate. E outros professores falavam, mas você acha que vai dar certo? Você dá aula de skate e tal? Eu falo, não, já deu certo porque eu já dou aula de skate. Mas vai dar muito mais certo, né? Porque eu vou correr muito atrás disso. E aí teve aluno que estudou junto comigo, que falou assim, pô, mas skate é trabalho? Falou isso pra mim. Aí eu falei, ó, quanto que você ganha? Ela falou, eu ganho X hora aula. Ela falou, pô, então eu que te pergunto se o que você faz é trabalho, porque eu ganho 3 vezes mais do que você por hora aula. 3 vezes mais. A gente está sentado na mesma cadeira, eu aqui, você ali, e você está falando que o que eu faço não é trabalho, e eu ganho 3 vezes mais do que você. Então, se o que eu faço não é trabalho, eu ganho 3 vezes mais do que você, o que você faz é o quê, então? Você pode chamar de trabalho? E eu não estava falando nada do trabalho dele, só estava respondendo o que ele estava, né? O que ele jogou ali no ar, assim. E foram dessas, tipo, segurança barrando, professor não ligando pro seu trabalho, outro, tipo, menosprezando o que você fazia, outro falando, tipo, meu, você não vai conseguir nada com skate, porque naquela época ainda era, assim, não tinha Olimpíada, não tinha skate na TV, enfim, foram vários os percursos, né? Mas, assim, os obstáculos aparecem na vida de todo mundo, mas só os skatistas podem pular de flip, né? Então, foi isso que eu fiz. Boa, boa, é isso, né, cara? É muita resistência, é muita, como é que é a palavra? Resiliência. Isso, Né? resiliência. E é importante, pô, eu acho que esse seu relato é assim, é útil pra caramba, porque nós estamos aqui trocando ideia, conversando e tendo um papo de evolução, de conquista, né? Mas mostrando que, cara, a caminhada é difícil,
né? Tem vários caminhos, vários processos que cada um vai ter que passar para conseguir realizar o seu sonho, né? Você, por exemplo, trouxe aí a ideia de que, cara, teve um momento que eu percebi que eu deveria mergulhar de cabeça nas coisas que eu queria fazer, que eu sabia fazer, porque aquela era a única opção que eu me sentiria satisfeito na minha vida, né? E isso culminou, agora já fazendo este pulo assim para a parte central do seu trampo hoje, que é a Rajas, que é conseguir fazer daquele espaço um espaço de trabalho que oferece, não é só aula. Ah, sim. Né? É vivência. Teve lá competição interna no passado, não foi isso? Que eu acompanhei um pouco, Sim, depois sim. perguntei para os meninos, eu achei aquilo sensacional. Falei, caramba, além da aula, tem a vivência competitiva ali, né? Enfim, e, cara, uma coisa uma pergunta que eu me toquei nela, tipo, ontem ou anteontem. As marcas de skate têm seus times de skate. A Rajas tem, tipo, o seu time de professores, que eu acho, assim, uma coisa sensacional. Você postou um vídeo lá de todo mundo fazendo blunt. Falei, cara, como todo mundo é o time, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu tive a oportunidade de conviver com o Ricardo, com o Ivan, com o Sandro Rafa, Ricardo, Ivan, Sandro Rafa e o Ronald. E via ali os caras, como eles interagiam e falam do trampo deles na Rajas, né? Me explica um pouco, para a gente já ir meio que finalizando, como é que é como é que é construído esse clima de time de trabalho dentro da Rajas? Olha, acho que a primeira coisa, assim, que une é que a gente ama skate. Essa é a primeira coisa. Embora, por exemplo, às vezes você tem um time de skatistas e tem caras no meio desses skatistas que não amam skate, que anda porque é aquilo, é a profissão e tal, mas você, sei lá, se você querer conversar sobre skate com o cara tipo, já tá de saco cheio, entendeu? Todo mundo que tá ali tá movido pelo mesmo ideal, que é o amor ao skate. E eu me sinto muito realizado por poder oferecer oportunidade de trabalho para pessoas, tipo assim, que eu sei que ama skate. Por quê? Às vezes o cara ama skate, mas ele tem que trabalhar numa loja de venda de, sei lá, de produto para carro, de, sei lá, de qualquer coisa, num comércio, entendeu? E às vezes ele, tipo, ama skate, mas ele tem que trabalhar numa firma. E eu poder proporcionar, falo, cara, esse cara eu sei que ele ama skate, ele vai poder trabalhar, velho, tirar o sustento dele fazendo o que ele ama, velho. É claro, tipo, eu sou um cara que eu sou apaixonado por dar aula. Eu sou apaixonado por dar aula. Tanto é que, né, quem que ia dar aula com 17 conduções por dia e 3 meses de salário atrasado? Só quem tem muito amor mesmo pela parada. E eu tenho muito. Então, eu me sinto, quando eu tô dando aula, eu tô no ápice, assim, ó. Eu gosto muito. E eu tento procurar isso nas pessoas. Tipo, às vezes o cara pode ser um formado, ser um pica e não ter amor por lecionar, né? Então, fica mais difícil. Eu acredito que o que une o time é esse amor pelo skate, não é sacrifício nenhum, e você poder ensinar, você ver aquele sorriso das pessoas, tipo, a conseguir um negócio novo, me remete muito à sensação que eu tinha quando eu aprendi as manobras bem pivete, assim, né? Então, caramba, aquela felicidade que eu senti, eu consigo sentir quando o meu aluno aprende. Né? Quando que nem eu, essa semana mesmo, o Fábio Cursino, que é um aluno que eu acompanho até fora do Rajas, conseguiu dropar o bom maior. Quando ele chegou lá no Rajas, ele não sabia nem remar. Por quê? Porque ele teve uma lesão muito grave no tornozelo, em um outro lugar, fazendo aula, tentando dropar, o professor não soube ensinar ele direito, quebrou o tornozelo dele, ele ficou mais de um mês internado para poder resolver, e ele ficou com um super trauma. E depois, agora, de um ano e lá vai cacetada, ele conseguiu dropar o gol maior sem auxílio, sem nada. Pô, eu me senti... Pô, eu ganhei um Oscar naquele dia. Eu falei, caramba, velho, a gente conseguiu, depois de tanta luta. E é um negócio que afetava muito o psicológico dele. Tipo assim, ele tava normal. Você falava, vamos dropar. Parecia o desenho do Pica-Pau. Ia ficando vermelho, vermelho, vermelho. O suor começava a escorrer, ele começava a tremer.
A primeira pessoa que eu vi que para dropar tremia. Tremia, o skate ficava assim, ó, o skate dele ficava assim, ó, tremendo. Por conta desse trauma que ele tinha. Ele conseguiu vencer isso, assim, venceu essa barreira com muito custo, com muita luta e com a dedicação de todo mundo ali no Rajas. Tipo, para que ele conseguisse alcançar esse objetivo. Ele conseguiu, cara. E isso, para mim, é uma vitória. É igual eu ir lá e acertar uma manobra foda para fechar uma videoparte, entendeu? A mesma sensação que eu sinto em voltar uma manobra um pico de rua é a sensação que eu sinto quando o aluno meu consegue vencer um obstáculo que para ele é muito grande. Às vezes, tipo, eu não penso assim, às vezes, tipo assim, que nem dropar é um negócio que é fácil. É fácil dropar. Porque se não fosse fácil, ninguém chegava na pista, colocava o skate na borda e descia. Mas para você vencer esse obstáculo é uma luta. É uma luta, né? Então, assim, ele é fácil num contexto geral depois que você aprende, mas para você aprender, talvez seja o maior desafio de um skatista. Dropar uma rampa. Porque, maior, cara. com certeza. Todo mundo sentiu frio na barriga, todo mundo teve medo, todo mundo caiu dropando. Tony Hawk, Bob, Steve Cavaleiro, Paul Rodrigues, Thiago Lemos, todo mundo já se arrebentou dropando, entendeu? Então, assim, é um divisor de águas na vida de um skatista, entendeu? O drop. Depois que você aprende, tudo bem. Você dropa até de olho fechado, você dropa sem olhar, mas para você fazer a primeira vez é um desafio muito grande. Eu me sinto nas nuvens. Quando eu vejo um aluno meu vencendo esse obstáculo, eu me sinto nas nuvens. Eu acho que esse é o espírito para uma pessoa poder trabalhar com skate. Eu acho que ela tem que pensar dessa forma. Quando o aluno dela vence, ela vence junto. Então, se você tem esse espírito, você já está 50% certo no que você pretende fazer e você já tem boa parte do sucesso aí garantido nisso, porque você sente prazer em ajudar as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é o que motiva um professor de skate. Eu acredito, né? A minha visão. Como professor é o que me motiva, pelo menos, né? Né? Putz, cara, eu confesso que eu fico sem palavras porque olha o quanto de coisa de vivência que você traz, né? E eu acho que tem muito disso também, porque você está falando da sua própria filosofia enquanto professor, né? O que você quer propiciar é claro, né? Então você tem uma base sólida de todo o caminho que você enxerga para o desenvolvimento daquela pessoa, né? Você guia o desenvolvimento e ao mesmo tempo cria condições para que ela se satisfaça e incremente mais a partir do que ela quer, né? E então, depois de toda essa ideia, né, muita ideia de qualidade, a pergunta final, de certa forma: skate se ensina? Olha, skate se aprende, né? Skate se aprende. E, assim, cada um tem uma maneira de aprender. Eu, há muitos anos ensinando skate, né, já respondendo essa sua pergunta, eu pude perceber o quê? Muitas pessoas têm o preconceito do quê? Eu aprendi skate caindo e me arrebentando e tentando 1 milhão de vezes, e, enfim. Parabéns, você é um skatista. Existem pessoas que querem praticar skate e não se tornar skatistas. Ela apenas quer andar de skate. Assim como toda pessoa que joga futebol não vai ser jogador profissional de futebol. Ela apenas joga futebol. Na natação é assim, no tênis é assim, em qualquer esporte é assim. Existe o alto rendimento e existe a pessoa que pratica por lazer. E você pode ensinar ambos os lados. Você pode tanto ensinar um skatista de alto rendimento, que seria um negócio baseado em treino, porém, esse treino ele precisa de feedbacks específicos de arrumar o braço. Tipo assim, o skate se ensina, é óbvio, porque eu ensino há muito tempo, embora tenha pessoas que não acreditem, né, nessa corrente, porque fala, eu aprendi tudo sozinho, eu aprendi tentando 1000 vezes a manobra, caindo e me arrebentando até voltar.
Mas até nesse caso, teve amigos que passou algum tipo de feedback para ele voltar à manobra. Então, nesse ponto, skate se ensina e se ensina muito. Todo dia você está em cima do skate para aprender. Eu acho que é a única cadeira de aula que você fica em pé, o skate. Porque você está sempre aprendendo, entendeu? Você não sai para andar de skate para não aprender alguma coisa. Você vai aprender todo dia. Eu, pelo menos, penso nisso. Todo dia eu quero aprender, tanto como professor como skatista. Isso não vai parar nunca. Então, assim, às vezes o cara pensa que porque como o skate é individual e quem volta à manobra é sempre o skatista, às vezes o cara quer levar os louros da vitória somente para ele, mas ele sempre vai ouvir um feedback, tipo, vem mais rápido, coloca o braço mais assim, agacha mais, né? Ele sempre vai ouvir, às vezes, de uma pessoa que anda menos do que ele, até. Então, assim, você não precisa ser um Paul Rodrigues para poder ensinar skate de alto nível. Você precisa observar a composição, né, de tudo que envolve a manobra, a velocidade, a técnica, os braços, a posição do corpo, que são coisas que não estão ligadas diretamente no skate, mas que faz total diferença, né? Você precisa saber ser um bom analista e poder passar um bom feedback. Você pode ensinar manobras que nem você sabe. Se você souber analisar o movimento e saber passar o feedback correto. E você tirar o melhor de cada skatista. Às vezes tem um skatista que está tentando uma manobra, tipo uma manobra técnica, sei lá, um Wallace, por exemplo, que já é um skatista de nível amador, que, né, que tá nas cabeças dos melhores amadores do Brasil. E sei lá, às vezes eu não sei a manobra, mas eu sei o que ele tá errando. Eu falo, ó, você precisa jogar mais o braço, você precisa fazer mais isso aqui. Então, primeiro de tudo, você precisa saber analisar o gesto motor para poder ensinar. Alguém que, por exemplo, que ande mais de skate do que você, que é um ponto que muitas vezes existem skatistas que batem nessa tecla. Tipo, como você vai ensinar um cara, tipo, sei lá, um Thiago Lemos, por exemplo, que como que alguém anda mais que o Thiago Lemos? O cara anda mais que o Thiago Lemos, ele vai ser um Street League pica da vida, entendeu? É o único jeito de você andar melhor que um cara desse. Mas tem como você ensinar um cara desse? Tem. Porque você tá vendo de fora o que ele tá errando. Então, se você souber analisar o movimento que ele tá fazendo e saber identificar o que ele tá errando, e além de saber identificar o que ele tá errando, você conseguir explorar as qualidades que ele tem para ele chegar nessa manobra, você consegue ensinar alguém que anda melhor de skate do que você. Entendeu? Às vezes é um cara que não consegue andar de skate vindo muito rápido. Não é aquele cara que anda de skate no pau. Não vai andar, você falar para ele, vem no gás. O cara não é acostumado a fazer isso. Então, o que você vai falar? Você precisa chutar o flip mais rápido. Você precisa explodir mais rápido para você poder encaixar, né? E como um skatista que anda mais no gás, e aí, tipo, não é tão técnico, você vai falar, vem mais rápido. Para o skate poder girar mais rápido. Então, você tem que saber explorar o que ele tem de melhor e corrigir os erros que ele tem baseado no que ele tem de melhor para apresentar, né? Então, o skate se ensina desde a inicialização, que é o que boa parte do meu trabalho se aplica, e se ensina em alto rendimento também, que é uma pequena parte do meu trabalho, que eu trabalho com o Wallace também, né, como técnico dele, e junto até com o Castilho. Agora o Castilho foi para a seleção, né, e eu continuei levando esse trabalho sozinho, mas skate se ensina muito, se ensina para as pessoas que já sabem andar, se ensina para as pessoas que nunca andaram, e se ensina até para as pessoas que acham que nunca pisariam em um skate, porque o skate traz um sentimento que eu acho que só o skate é capaz de proporcionar para uma pessoa. É isso que eu penso. Eu acho que nenhum... E eu posso falar porque eu pratiquei todos os esportes dentro da universidade. Eu nunca fiquei de fora de nenhuma aula prática. Pratiquei todos. E nenhum traz o sentimento que o skate traz. Nenhum. Posso dizer isso com propriedade, de ter participado dos outros, e não vejo nenhum que se assemelhe. Um esporte individual que trabalha de forma coletiva, que trabalha esses vínculos de amizade, que a competição
é uma competição individual, mas ela é vencida coletivamente, porque às vezes você vai numa competição e o seu resultado ele não foi bom, mas se você voltou uma manobra que foi boa para você, você já volta feliz, e os seus amigos também voltam felizes e ficam felizes por você, mesmo competindo contra você. Então, assim, seria como se num jogo de futebol o meu time sofresse um puta golaço que o cara chapelou 3 caras e ainda driblou o goleiro e meteu a bola no ângulo, e eu fosse lá parabenizar o autor do gol falando: caramba, que golaço que você fez, cara. Tipo, nossa, obrigado por me trazer isso. Isso nunca vai acontecer. Nos outros esportes nunca vai acontecer, mas no skate acontece. E acontece sempre, acontece direto, porque é uma regra. Não uma exceção à regra, né? É uma regra. O skate, quando você acerta uma manobra, independente se o cara é rival com você, está competindo contra você naquele momento, ele vai comemorar e vai desfrutar da sua felicidade junto com você. Eu acho que isso é uma coisa que o skate ensina tanto para quem sabe manobrar como para quem não sabe manobrar. Para pessoas que andam de skate e para skatistas. Perfeito, perfeito. E, assim, diante de tanta caminhada, como é que a gente fala para... Como é que o crítico, né? O crítico pode criticar, ok, mas diante de toda essa caminhada que você descreveu, por exemplo, como é que o crítico vai chegar e falar: não se ensina skate? Olha a caminhada toda. Entende? Olha todo esse processo, né? Enfim, meu mano, para finalizar, manda o salve que você quiser mandar. O espaço é teu agora. Além de já ter sido... Quando você falou isso agora, eu lembrei de uma frase do Emicida, cara. Que em uma das músicas dele, ele fala assim: e os faladores falam toda vez. O problema tá comigo? Não, o problema tá com vocês. Entendeu? Para esses críticos, é isso só que eu tenho que falar. Tipo, você pode falar, o problema não tá comigo, o problema tá com vocês mesmos que estão encarando esse problema, entendeu? O que eu tô fazendo? Ajudando pessoas a sorrir. É isso que eu estou fazendo, trazendo felicidade para as pessoas. Agora, se isso incomoda você precisa se tratar. Eu vou te passar um cara que chama Alberto, que você vai poder trocar uma ideia com ele e ele vai poder te ajudar. Porque você tá com um problema grande e você não tá percebendo, mas esse cara vai te ajudar, pode confiar. Boa. Enfim, meu mano, alguma coisa mais que você queira falar? Assim, ande de skate e se divirta e sorria. Independente do seu nível, independente das manobras que você efetua, o importante é sorrir, se divertir, aprender com o processo e cair uma vez, levantar duas e seguir em frente. Eu acho que skate é isso. Se ele te traz felicidade, não importa o nível, não importa as manobras que você execute, o objetivo foi concluído. Você foi lá, sorriu, se divertiu, andou de skate e não importa o que falem ou quem quer que fale, nada vai mudar esse sentimento que você tem com ele, entendeu? E esse é o meu recado. Ande de skate, se divirta e sorria sempre. Recado mais que dado. E, cara, para finalizar, obrigado mesmo por ter aceitado. A gente já tinha trocado ideia em outras situações, né? E entender de forma mais detalhada a tua caminhada, as coisas que você foi fazendo, para mim é muito aprendizado, né? E espero que para as pessoas que vão ter oportunidade de assistir, que seja uma inspiração, uma visão, né? Ou somente um papo sobre evolução, sobre conquista, sobre vitória, né? Porque é importante nos dias atuais a gente aprender a falar sobre isso também. Não deixar de lado os aspectos ruins que tem acontecido, mas além de falar da parte de lá, falar como olhar para frente também. E pelo menos para mim isso foi muito um papo sobre como olhar para frente também. Obrigado, meu mano. Valeu mesmo. Tamo junto, Alberto. Obrigado pelo convite. Valeu você que tá aí.
Sempre que você precisar, você pode me chamar e pode contar comigo, e em breve a gente está junto lá no Rajas. Pandemia passa logo para a gente poder colocar para rolar. É isso aí. Essas ideias. Chama na vacina. Chama na vacina. Você que acompanhou até aqui, esse foi um papo longo, mas eu acho que a ideia é essa. A ideia não é tanto fazer vídeo curto para a ideia que você vai escutar agora e amanhã já passou. Não que isso seja um problema, né? Mas trazer esse tipo de relato é onde a gente aprende a ter base para o que a gente quer fazer na nossa vida, tá? Enfim, obrigado para você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, aquela coisa básica de sempre, se inscrever no canal, ativar sininho, se tiver algum tema de interesse, deixa o like, né? Enfim, tamo aí, valeu skatista, é nóis.